Bom dia, pessoal. Essas aulas que eu organizei para essa semana é para a RDE, que vai começar. E a gente viu lá nas APNPs, a gente tinha dado continuidade aos nossos conteúdos e a gente foi até derivadas parciais. Então, para esse semestre, para encerrar o semestre, a gente vai trabalhar com todos os conteúdos que a gente abordou, né? Então, de forma blocada, como a direção sugeriu. E eu separei 4 conteúdos para a gente trabalhar nessas 16 horas de carga horária que a gente tem disponível, tá? Esses conteúdos, eles são continuidade de derivadas parciais, então a gente vai para derivadas de ordem superior, que fazendo uma comparação com o cálculo 1 seria derivada segunda, terceira, derivada. No caso das funções parciais, elas são um pouquinho diferentes, como a gente vai ver. E na sequência, a gente vai ver nas próximas aulas dessa semana ainda, né? Eu preparei uma aula para cada assunto. Seria a regra da cadeia para as funções função de segunda ordem. Então, ela envolve as derivadas de segunda ordem. E a derivada direcional e o vetor gradiente. Derivada direcional e vetor gradiente tem bastante aplicação em contextos reais, assim. Vocês que estão vendo a disciplina de física, que vão ver também conteúdos de eletricidade e coisas afins, vocês vão utilizar bastante isso para frente no curso de vocês. Então, a gente vai dar um enfoque especial na derivada direcional e vetor gradiente, tá? Então, a ideia, então, dessa aula é focar nas derivadas parciais de ordem superior. E eu vou falar um pouquinho sobre a notação que a gente vai escrever essas derivadas e o cálculo dessas derivadas, tá? Então, a notação aparece elas de diversas maneiras, tá? Então, eu vou colocar as mais comuns aqui. E eu vou colocar apenas para função de duas variáveis. Então, seja uma função z de duas variáveis, né? Então, z está a função de x e y. Se eu tiver 3 variáveis ou mais, a ideia é semelhante, tá bom? Então, aqui, derivada primeira seria parciais de z na primeira derivada. Então, o símbolo de parcial, eu vou ter uma parcial com relação a x e vou ter uma parcial com relação a y. Essa parcial, quando eu escrevo, gente, parece o 2, mas é o símbolo de parcial, tá? Então, assim, eu não tenho uma derivada única para a função. Sempre que eu tenho uma função de duas variáveis ou mais, eu vou ter parciais em relação a cada variável. Dessas funções aqui, eu consigo tirar outras duas derivadas, que então seria a minha derivada com relação a x da primeira derivada e a derivada com relação a y da primeira derivada. Então, seria derivada com relação a x, deixa eu apagar aqui que o f não aparece quando eu escrevo essa notação. Então, seria a derivada com relação a x e a derivada com relação a y. Então, quem que eu vou derivar de volta? Eu vou derivar essa função aqui. Então, eu derivo com relação a x e derivo novamente com relação a x. Derivo com relação a x e derivo com relação a y. Então, essa notação é a notação expandida. Existe uma forma compacta de escrever ela, que é assim, ó. No caso, quando eu tenho variáveis iguais, eu escrevo que é a segunda derivada da função aqui com o símbolo 2 em cima da parcial. E aqui que eu estou derivando em relação a x duas vezes. Quando eu tenho assim, com variáveis cruzadas, que a gente diz, a gente escreve assim, ó. É a segunda derivada, só que eu fiz primeiro com relação a x e depois com relação a y. Existe ainda uma outra notação que é mais simples, que a gente só escreve f, x, x. Derivei com relação a x, derivei com relação a x, tá? Então, não é a função derivada duas vezes. E essa daqui seria a função derivada. Derivei primeiro com relação a x e depois com relação a y.
que vocês vão ter que prestar atenção. Quando eu escrevo nessa notação, eu escrevo a ordem da derivação. Eu derivo primeiro x e depois derivo em relação a y. Aqui, eu coloco na ordem que está escrito. Eu derivei o x primeiro, mas essa derivada vai dentro de uma outra. Então, assim, ela aparece de forma contrária aqui, tá? Mas a ideia é semelhante. Vocês podem usar qualquer uma das duas notações, tá bom? Quando eu derivo com relação a y, eu tenho também, da mesma maneira, duas outras derivadas. Então, a derivada com relação a y, da derivada de y, e eu tenho a derivada com relação a x, da derivada de y. Isso vai ser a minha derivada de segunda ordem de y, que eu posso escrever como sendo f de y. E essa aqui vai ser minha derivada de segunda ordem das variáveis cruzadas x e y, que a gente vai escrever f de yx, porque eu derivei primeiro o y, tá? Então, essas são as 4 derivadas de segunda ordem quando eu tenho uma função de duas variáveis x e y. Se eu tiver 3 variáveis, o que vai acontecer? Eu vou ter 3 derivadas parciais, cada uma delas vai gerar outras 3. Então, no final da história, eu vou ter 9 derivadas de segunda ordem, certo? Então, assim, tem que fazer por parte, sempre derivar primeiro, depois calcula cada uma das derivadas de segunda ordem para a primeira variável e ir aos poucos, porque senão se perde, tá, gente? Então, como exemplo, eu trouxe 2 exemplos aqui. Um que que eu abordei dentro do conteúdo lá do material. Eu tentei colocar bem explicadinho, então, assim, tá bem extenso. Na prática, quando a gente resolve mais fluido, sem muito... de forma bem mais abreviada, assim, a resolução fica. Mas ali eu coloquei bem esmiuçado para todo mundo conseguir entender e explicando o que eu estava fazendo em cada passo. Então, assim, na hora de resolver, vocês não precisam colocar da maneira que eu coloco no material instrucional. Primeiro precisa calcular tal coisa, depois precisa calcular outra coisa. Então, isso a gente não precisa escrever, vocês só fazem as contas, tá? Então, aqui nesse caso, no caso 1, eu tenho uma função de duas variáveis. O que a gente faz para resolver? Então, faz primeiro cálculo das derivadas de primeira ordem. Vou colocar aqui com uma outra cor. Então, ó, vou fazer a derivada da função com relação a x. Vou dividir aqui para a gente fazer aqui desse lado a derivada da função com relação a y. Quando a gente faz a derivada parcial com relação a uma das variáveis, a outra que não está em análise, a gente considera como se fosse uma constante. Então, o comportamento da outra variável, a gente imagina como se fosse o comportamento de uma constante na derivação. As regras de derivação que a gente vai utilizar são as mesmas utilizadas no cálculo 1, lá no ano passado, certo? Então, imagina aqui, ó, y², vou considerar aqui constante porque eu estou derivando com relação a x. Se ela está multiplicando a variável, eu posso repetir e mexer só com a variável. Então, vou derivar ali, ó, x² é 3x², certo? Então, só reorganizando para ficar constante na frente, 3x², y² seria a primeira derivada com relação a x. Aí, vou calcular agora a derivada com relação a y, mesma ideia. Considero o x³ constante e vou derivar o y². Então, x², imagino que seja uma constante. Derivada de y² é 2y. Então, cai o expoente na frente multiplicando e diminuindo o expoente, quando eu tenho potências, né? Então, aqui vai ficar 2x², y. Encontramos as duas primeiras derivadas, agora a gente vai calcular as derivadas de segunda ordem. Então, vou colocar aqui em verdinho. Então, ó, derivada com relação a x primeiro. Então, eu vou pegar essa primeira derivada e vou calcular a derivada dela com relação a x. 3y², considero constante. Deriva x². Então, vai ficar 2x. Faz a continha aqui com os números. 3 vezes 2 dá 6. 6x, y².
Agora, a gente vai calcular a derivada com relação a y dessa função. Então, ó, derivada de segunda ordem de y com relação a x, da variável y da primeira derivada com relação a x. Pego esse cara aqui, vou imaginar esse x quadrado como constante, o 3 é constante, e vou derivar o y quadrado. Então, vai ficar 3x quadrado vezes 2y. Isso é a mesma coisa que 6x quadrado y. Certo. Calculei as duas derivadas parciais com relação a x, vou calcular agora as duas parciais com relação à derivada de y. Então, derivada de segunda ordem com relação a y. Pego esse cara, considero y minha variável, então os outros dois são constantes. Então, 2x ao cubo, derivada de y seria 1. Então, no final da história aqui, vai dar 2 vezes 1, 2, 2x ao cubo. E agora, mesma ideia, vou derivar uma segunda vez a variável de y, a derivada de y, agora derivando com relação a x. Se eu for derivar essa derivada de y com relação a x, o 2 e o y eu vou considerar constante. E vou derivar agora o x ao cubo, que é 3x ao quadrado. Beleza, faz as continhas aqui. Vai dar 6x ao quadrado y, certo? E aí, eu termino as nossas operações. Calculei lá a derivada primeira das duas. Cada uma das duas gera outras duas. Então, eu vou ter 4 derivadas de segunda ordem, ok? O que acontece, gente? Nem sempre, mas muito comum de acontecer é que as derivadas cruzadas aqui deem a mesma resposta. A gente vai ver para frente um teorema que envolve esse conceito, tá? Mas nem sempre vai dar certo. Ele só dá certo quando as funções são contínuas e a gente chama elas de classe C2, tá? Então, geralmente, quando eu tenho, assim, polinômios, na minha função escrito ou produto de polinômios ou polinômios apenas, as funções cruzadas dão iguais. Quando eu tenho funções diferentes que envolvem determinações, então eu já tenho que investigar um pouco mais, certo? Então, esse é o primeiro exemplo que a gente viu. O exemplo 2, a gente vai ver uma operação diferente do que eu trouxe lá no exemplo. Eu trouxe mais um exemplo diferente com cosseno lá, mas para vocês terem um pouco mais de bagagem, eu coloquei uma função diferente do que está no material. Então, para vocês terem uma inspiração maior na hora de resolução, então vocês têm outras funções, outros exemplos para vocês se inspirarem, tá? Então, aqui, tem uma função que agora tem 3 variáveis. Se eu tenho uma função de 3 variáveis, eu vou ter que fazer 3 derivadas de primeira ordem, e cada uma das 3 derivadas de primeira ordem vão gerar outras 3 derivadas, tá? Então, agora eu vou fazer por partes. Primeiro, eu vou derivar com relação a x e encontrar as 3 derivadas de segunda ordem referente a x, tá? E aí, a gente segue em diante, né? Então, derivada com relação de f com relação a x vai ser... Tenho aqui uma função exponencial. Derivada de uma função exponencial. Então, gente, a derivada de uma função exponencial, quando eu tenho uma constante junto, se eu não tivesse constante, seria próprio exponencial. Quando eu tenho uma constante junto, é a própria exponencial multiplicado pela constante. Então, ficaria y e na x, y. Mais, agora, a derivada do cosseno. Derivada do cosseno é menos seno. Então, vou colocar entre parênteses, menos seno de xz, vezes, como eu tenho aqui, gente, mais de uma função, porque eu tenho uma função que é cosseno e mais uma função que seria x vezes z dentro do cosseno. Então, a gente usa a regra da cadeia. Então, deriva a externa primeiro, então, derivou menos cosseno, vezes a derivada do que tem dentro do cosseno. Derivada de x vezes z
seria o z, certo? Por quê? Porque é como se fosse, imagine se fosse aqui 2x, derivada de 2x é 2, então é a constante, né? Então, o x acaba virando 1 e sobra o cara que está multiplicando, certo? Reorganizando essa função. Então, vai ficar y, e na x, y, mais com menos é menos. Esse z aqui, ele está multiplicando todo o seno e não o argumento do seno. Então, o correto é a gente colocar ele na frente da função. Z seno de x vezes z. Certo? Então, essa seria a primeira derivada da função aqui de 3 variáveis. Derivei ela a primeira vez, o que a gente vai fazer? Vai pegar e colocar, fazer as 3 derivadas com relação de segunda ordem, com relação a essa função aqui. Então, vou derivar aqui com relação a x primeiro. Então, seria a derivada segunda de x com relação a x. No caso, função exponencial seria a própria, isso aqui é uma constante que eu vou multiplicar, seria a própria exponencial, e na x, y, vezes a derivada do cara que está lá em cima, então, vezes y. Aí, a gente já reorganiza, tá, povo? Então, menos e é uma constante, vezes derivada do seno. Derivada do seno é cosseno de x vezes z, vezes a derivada do que está dentro, que é z. Esse z eu vou jogar para frente multiplicando esse, e esse y eu vou jogar para frente multiplicando esse outro y. Então, vai ficar y ao quadrado, e na xy, menos z ao quadrado, cosseno de xz. Então, essa seria a primeira derivada que a gente encontrou. A segunda derivada, na verdade, com relação a x que a gente encontrou. Agora, a gente vai procurar a segunda derivada de y com relação a x. Então, seria a derivada segunda de f, parcial de y, parcial de x. Olho para essa função aqui. Aqui eu tenho produto, tem y em cima e y lá no expoente. Y aqui embaixo, na verdade, na potência, na base da potência, e um y lá no expoente da outra potência. Então, vou usar a regra do produto. Então, primeiro eu vou derivar esse y que está aqui. Deriva y, dá 1. Repete a segunda função, e na xy. Mais, mantém a primeira função y. Vou repetir o y, e agora eu vou derivar essa exponencial. Então, vai ficar e na xy. Vou derivar isso com relação a y, então, o x é constante. Então, deriva uma constante vezes y, fica só a constante. Menos, z é uma constante. Derivada do seno é cosseno de x. No caso aqui não tem y nesse termo. Eu imaginei que tinha. Como não tem y nessa parte do cosseno, a gente considera tudo isso como se fosse uma constante. Então, todo esse cara aqui, z, seno, x, xz, a gente imagina que é uma constante. Como ele é uma constante, derivada de uma constante é nula. Então, aqui nesse caso, vai ficar mais 0, tá? E aí, reorganizando nossas operações aqui, eu posso colocar essa exponencial aqui em evidência. Vai ficar e na xy. Sobra aqui 1 nesse termo. Nesse outro termo, sobra o x vezes o y, que é xy. Então, essa seria a derivada segunda com relação a y. E aí, a gente vai derivar de novo. Agora, a derivada do x, vou derivar novamente com relação a z. Mesma ideia anterior, esse primeiro termo aqui, ó, não tem z. Como eu tô derivando com relação a z, tudo o resto a gente considera constante. Então, esse termo aqui, se ele é constante, derivada de uma constante é 0. Esse cara aqui tem z, então esse aqui que eu vou derivar. Então, vai ficar menos
tem um sinal de vezes. Então, regra do produto. Deriva primeiro essa função e depois eu derivo a segunda função. Então, vou derivar a primeira. Derivada de z é 1. Repete a segunda. Menos, porque é o sinal que está aqui na frente. Mantém a segunda. Vou derivar agora a derivada do seno. Derivada do seno é cosseno. Cosseno de x vezes z. Derivo o que tem dentro da função. Então, regra da cadeia. Derivada de x vezes z com relação a z é o x, tá? Reorganizando. Menos 1 vezes seno é seno mesmo. Seno de xz. Menos, aqui vai ficar um z vezes o x, então menos xz, cosseno de x vezes z. Então, eu encontrei as 3 derivadas que estão associadas à primeira derivada com relação a x. Então, seria derivada segunda com relação a x, derivada segunda de y com relação a x e derivada segunda de z com relação a x. A gente vai repetir o processo para as outras 2 derivadas. Dando sequência, então, à resolução do exercício, a gente vai calcular, então, a primeira derivada com relação a y da função. E aí, a gente vai calcular, a partir dessa segunda derivada, da primeira derivada, as segundas derivadas com relação a x, y e z. Então, beleza. Então, vou colocar aqui a função de novo, para a gente ter ela como base, para calcular a segunda derivada. Então, olha, y é a nossa variável, e a gente vai derivar, então, em relação a y. Vou derivar essa função exponencial, e na xy, derivada da exponencial é ela mesma, vezes a derivada do que está no expoente. Como o y é variável, o x é a constante. Então, a gente vai derivar xy, vai virar x. Essa parte aqui da função, eu não tenho y, então ela zera na hora que eu derivo. Então, a primeira derivada com relação a y resulta apenas nessa função. Tá, calculando agora a derivada segunda de x com relação a y. Então, deriva, então, agora essa função, que é a derivada primeira. Vamos fazer de verdinho para ficar diferente, né? Em relação a y. A ideia é semelhante. Então, eu vou derivar a função exponencial. Esse x é constante, eu vou manter. Então, vai ficar e na xy. Na verdade, derivando com relação a x, né? Então, eu posso manter a primeira e derivar a segunda. Então, assim, se eu estou mantendo agora o x como variável, então eu vou ter que derivar ali a exponencial, né, com relação a x. Então, vai ficar x é variável, y é constante. Deriva x vezes uma constante, fica a constante, tá? Mas, agora, eu vou derivar o x. Derivada de x é 1. Repito a constante, que é a segunda função. Então, aqui é a derivada do produto. Derivo uma função, mantenho uma. Derivo a outra, mantenho a segunda, tá? Então, vai depender, assim, as regras de derivação, gente, vai depender muito de que tipo de função que aparece. Então, assim, na exponencial, na função cosseno, na função seno, geralmente a gente tem que aplicar a regra da cadeia. Se aparecer multiplicação, regra do produto. Se aparecer divisão, regra do quociente. E assim a gente vai, tá? Então, ó, coloca a exponencial aqui em evidência, sobra o x e o y nesse termo. Coloca a exponencial em evidência, sobra o 1 nesse termo. Então, aqui a gente tem a derivada cruzada de x com relação a y. Tá, agora a derivada de y com relação a y. Então, o x eu vou considerar constante
E eu vou derivar a exponencial com relação a y, então fica ela mesma, vezes x. X vezes x é x quadrado, exponencial de x na y. E agora eu vou derivar a função com relação a z. Então, derivada de z com relação a y. O que acontece? Não tem z nessa função inicial, na função na derivada primeira. Como não tem z, a hora que eu derivo, todo a variável x e a variável y, exponencial como um todo, a gente considera constante. Derivada de uma constante é zero. Então, a gente agora tem as 3 derivadas com relação a segunda derivada, no caso, com relação a y, né? E agora a gente vai fazer a mesma ideia para a primeira derivada com relação a z. A gente deriva primeiro com relação a z e encontra a derivada segunda de todas as 3 funções em relação a z, certo? Então, olha, função inicial deriva f com relação a z. Esse primeiro termo só tem x e y, então eu derivo vai dar zero. Esse segundo termo tem z, derivada do cosseno é menos seno, de x vezes z, vezes a derivada do que tem dentro da função cosseno. X é uma constante, então vai ser constante vezes z, derivo z, fica só a constante. Isso daqui a gente vai reorganizar e vai escrever o x, que está multiplicando a função seno. Então, a gente escreve ela na frente do seno. X vezes z. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque o x, ele está sempre multiplicando a função seno, ele não está multiplicando o argumento do seno. Eu não tenho como colocar esse x aqui dentro desse parênteses, porque ele vira coisa diferente. Então, a função aqui, o x, ele está multiplicando a função como um todo. Então, vem para frente do... É melhor escrever, é mais sábio escrever na frente para não se confundir. Se ele multiplicar lá dentro, ele gera uma outra função diferente, tá? Então, tem que tomar esse cuidado. Aí, a gente vai derivar a segunda vez, então, derivada segunda, com relação a x da função que a gente tem aqui. Então, olha, tem o x aqui na frente, tem o x aqui. Então, eu tenho um produto de funções que depende de x. Então, regra do produto. Então, deriva essa primeira parte. Menos x, derivou, fica menos 1. Seno de x vezes z. Menos porque é o sinal da função, né? Se fosse regra do quociente, seria menos. Como a regra do produto é mais, só que a função é negativa, então continua negativo, tá? Então, derivo seno, derivada do seno é cosseno de x vezes z. Tô derivando o que tem dentro com relação a x, então fica só a constante, que é z. Reorganiza, né? Então, vai ficar menos seno de x vezes z, menos xz, cosseno de xz. Aí, a gente vai para a segunda derivada, né? A derivada de segunda ordem de y com relação a z. Não tem y aqui na função. Então, como não tem y, na hora que eu derivo, vai dar zero. E agora, a gente vai para a última derivada, que seria a derivada de z com relação a z. Então, beleza. O x aqui eu estou considerando constante, eu vou derivar com relação a z essa função. Então, vai ficar menos x vezes derivada do seno é cosseno de x vezes z. A variável em questão é o z, o x é constante, então, uma constante vezes z, derivou, ficar constante. Reorganizando, o x fica na frente do cosseno, então, fica menos x quadrado, cosseno de x vezes z. Certo? E aí, a gente tem as 3 derivadas com relação a x. Então, vejam que a gente vai recapitular lá. A gente tinha lá a função inicial, a gente calculou as derivadas aqui com relação a y, com relação a x, e todas as de segunda ordem em relação a x. Aí, a gente calculou com relação a y,
e todas as de segunda ordem com relação a y. E por fim, a gente calculou a derivada com relação a z e todas de segunda ordem com relação a z, tá? Então, assim, aumentou a quantidade de variáveis, aumenta a quantidade de derivadas que devem ser calculadas. Se eu quisesse calcular a terceira derivada, mesma coisa, vai ter um monte de derivadas a serem calculadas, tá? Porque dessa eu ia ter que derivar com relação a x, com relação a y, com relação a z. Essa com relação a x, a y e a z. Essa com relação a x, y e z. No final, vão dar 27 derivadas de terceira ordem, tá? Então, assim, vai crescendo, conforme a quantidade vai crescendo, como se fosse uma progressão geométrica, tá? E, por fim, gente, eu vou colocar a ideia do teorema de Sturt, que a gente tem lá no... que a gente viu lá no material, que tem lá no material instrucional. Esse teorema diz o seguinte, que se eu tenho uma função, e a função, na verdade, assim, a gente tem uma definição, que é quando, isso aqui é a parte mais teórica da matemática, né? Que a gente fala que a função é de classe, vai aparecer em alguns enunciados. A função é de classe C1, a função é de classe C2. Então, a função é de classe C1 quando elas existem as derivadas parciais de primeira ordem. E essas derivadas são contínuas. As funções são de classe C2 da mesma maneira, quando existem as derivadas de segunda ordem e as derivadas também são contínuas em todos os pontos, né? E aí tem um teorema que fala assim, que se a função ela é de classe C2 em um determinado ponto de análise, as derivadas cruzadas, que no caso aqui, se fosse uma função de segunda variável, seria de duas variáveis, seria x e y, x, então as variáveis cruzadas delas, dá o mesmo resultado. Então, isso só dá o mesmo resultado se eu tenho funções da classe C2. Tá, só que o que eu tenho que pensar aqui, ó, é que o teorema, ele não é C e somente C. Ele é então. Quando a gente tem então, em vez de C e somente C, em um teorema, é que só vale um caminho, ele não vale a ida e volta. Então, assim, eu não posso calcular as derivadas cruzadas e afirmar que elas são de classe C2. O que eu posso afirmar é, assim, que se eu tenho funções da classe C2, isso vai acontecer, as derivadas cruzadas vão acontecer. O que acontece? Se isso não acontecer, eu posso afirmar que elas não são de classe C2, tá? Mas eu posso ter derivadas iguais e não ser também de classe C2. Então, vai depender daí da continuidade da função, tá? E aí, eu coloquei um exemplo bem teórico lá, que é quando a função, ela tá definida é uma função definida por partes. E aí, eu faço análise lá no material instrucional, no ponto, verificando se ela é contínua e as derivadas são contínuas no ponto, então tem que dar o mesmo resultado. E daí, calcula a primeira e segunda derivada da função e as derivadas cruzadas, e a gente chega que elas não são iguais, e eu concluo que a função não é de classe C2. Então, vocês vão dar uma olhada naquele exemplo, então é um exemplo mais teórico, assim. E no exercícios que eu pedi para vocês, eu pedi para verificar se as funções são de classe C2, não são da classe C2, né? Então, assim, o que a gente vai olhar? Eu vou pegar aqui o exemplo inicial que a gente tinha feito e verificar. Então, olha, nesse caso aqui, gente, eu tinha lá que as derivadas cruzadas, elas são iguais. Então, elas são iguais, eu não posso concluir nada. Eu não posso afirmar que só porque são iguais, elas são de classe C2. Eu tenho que levar em consideração também se ela é uma função contínua. Como ela é uma função polinomial, ela é contínua. Então, elas são de classe C2. Tá, então, vale lá o teorema. Aí, gente, se eu tiver lá a função, se eu pegar aqui, por exemplo, a função número 2, de exemplo, olha, eu tenho aqui, ó, x e y, derivada de x e y, e eu tenho a derivada de yx. Olha, elas deram a mesma coisa.
E aí eu tenho também a parcial com relação a y e z. Com relação a y e z, já deu zero, ó. Y e z deu zero. E de z e y, de z e y também deu zero. Então, assim, as duas, ela tá dando informação que elas são iguais. Então, olha, de z e y dá zero, tá? De z e y dá zero, de y e z também dá zero. Aí, a gente compara a de x e z. A de x e z, aqui em cima, deu menos seno de x e z, menos x e z, cosseno de x e z. Aí, a gente vai procurar lá nas derivadas de x. Esse aqui é de y, aqui, ó, de x. X e z, mesma, aqui não deu a mesma coisa, deu, né? Deu porque o professor esqueceu um sinal aqui, ó, que é esse sinal de menos. Então, ó, menos seno de x e z, menos x e z, cosseno de x e z. Então, ó, de duas em duas, a de x e z e a de z em x deu igual. A de x em y, a de y em x, deu igual. As de y, z, z e y também deu igual. Como elas deram iguais as derivadas cruzadas, a ideia é que a função seja de classe C2. Eu tenho que analisar aí o quê? Tem que analisar se a função tem alguma descontinuidade. Então, como a minha função inicial era uma função exponencial e uma função cosseno, então, assim, elas são funções contínuas, não tem descontinuidade nelas. Dentro do domínio delas, elas são contínuas. Então, elas são de classe C2. O que acontece? Se eu chegasse num resultado que aqui, ó, as derivadas cruzadas fossem diferentes, aí eu poderia falar que elas não são de classe C2. Então, o teorema serve mais para isso, para assim, cheguei num resultado que é diferente, eu posso afirmar que não é de classe C2. São iguais? Posso afirmar alguma coisa? Não, não posso afirmar, porque vai ter que analisar a continuidade da função, tá? Então, a princípio era isso, gente, sobre a aula de hoje. Aí, na aula que vem, a gente vai entrar em maiores detalhes sobre a regra da cadeia. Não é a regra da cadeia do cálculo 1, é um pouquinho diferente e a gente vai abordar algumas questões a respeito dela. Eu agradeço a atenção de vocês e aí qualquer dúvida a gente tira essas questões no horário de atendimento ao aluno que eu vou disponibilizar para vocês, certo? Então, um abraço a todos, bom estudo e nos vemos no horário de atendimento e durante a semana eu coloco as outras aulas referente aos outros assuntos. Tchau, tchau!